Não se pode perder em São Januário pro Santos. O Santos é gigante, um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, mas o Santos não passa uma boa fase. Então, tem problema financeiro. Tira esse hino. Parou, DJ Careca. Vamos respeitar nosso amigo. Sem 5 titulares. Não é possível, não pode, tá? O que foi desse jogo aí que a escolha do Barbieri que deu errado? Eu não vou falar Vamos de escolha, tá, Fernanda? Eu acho que assim, por exemplo, o Galarza não pode ser titular do Vasco da Gama. Perfeito. Esse ponto é principal. Eu tenho tá? essa opinião Isso também. é um erro que o Barbieri comete nessa insistência, não tem condições. O Vasco hoje também não tem um banco maravilhoso, mas o Alex Teixeira, que entrou no segundo tempo, segundo o Barbieri, por questão física, porque ele estava já com os limites de intensidade lá no alto, que ele jogasse o primeiro tempo. E que ele tivesse feito e ido até o seu limite no primeiro tempo. Que é o ponto que o Vene traz em relação ao Everton Ribeiro. Exatamente, exatamente. E aí o Vasco ficou sem a criatividade. Eu acho que assim, o Vasco tem um problema muito grande, que ele consegue jogar por 20 minutos, até consegue ter o volume, só que bater um vento, esse time se desorganiza todinho. Não só tomando gol, mas até numa pressão do adversário. O Santos veio para São Januário para jogar por uma bola. E foi o que aconteceu. O Lucas Lima conseguiu fazer uma belíssima jogada numa tabela. O Pumita Rodrigues dormiu na jogada. Inclusive o Pumita defensivamente tem feito o Campeonato Brasileiro desastroso. E aí depois o David Washington conseguiu com muita qualidade fazer o gol. A partir desse momento, o Vasco tomou as rédeas da partida novamente, porque precisava do resultado. Ele volta com o Alex Teixeira no segundo tempo, que entra muito bem dentro do jogo. O Vasco constrói, mas até o que a gente estava falando aqui sobre o chuveirinho, o Vasco deu 50 cruzamentos ontem, Fernanda. 50 cruzamentos? 50 cruzamentos. Isso não estou tirando da minha cabeça, não. São os números, inclusive do SofaScore. Um abraço pra galera lá do aplicativo. Você lembra de uma outra partida que tinha que foram 50 cruzamentos? Foram 50 cruzamentos. O que isso mostra pra mim, Fernanda? Que esse time, É o que infelizmente, restou. não tá conseguindo atrelar as ideias do técnico e colocar dentro de campo. O Vasco teve oportunidade, nem acho que o Vasco fez uma partida terrível como foi contra o Curitiba, por exemplo, e em outros momentos contra o próprio Bahia em São Januário. Mas os resultados, cara, quando o seu trabalho tá regredindo e ele não mostra a evolução que o torcedor quer, os resultados, infelizmente, eles também falam. E quando você tem essa oscilação que é natural numa temporada do Vasco da Gama e os resultados não vêm dentro de casa, é quase inevitável a manifestação do torcedor como foi feita com o Barbieri ontem. Então assim, o Vasco tem muitos problemas, é um time que não consegue construir por dentro, que só realmente vive de chuveirinho, vive da bola aérea. O Pedro Raul ontem não conseguiu aproveitar as oportunidades, apesar, e eu sei que você vai me perguntar disso também, de ter sofrido um pênalti. Foi um pênalti claro. Foi um pênalti claro, claríssimo, cristalino. Eu também acho que, inclusive, como o Flávio Vinick disse no VT, que o Vasco foi prejudicado pela arbitragem. Para mim, foram 2 pênaltis. Um no primeiro tempo, onde a bola bate na mão do Lucas Braga, se eu não me engano, que é uma situação diferente, porque o parceiro dele cabeceia na mão dele. Se fosse ele cabeceando na própria mão, a regra diz que não é pênalti. Mas é o parceiro dele que cabeceia na mão dele, ele está com o braço aberto dentro da área e ele acaba tirando a trajetória da bola. Eu também acho que foi pênalti. Apesar de achar isso um absurdo da regra, a regra ser interpretada desta forma. Sim. Porque eu sempre falo assim, na biomecânica do voo, de você saltar, você precisa muitas vezes dos braços. Para você pousar, para você levantar, para você pegar a impulsão. Sim. Então eu acho um absurdo isso ser pênalti, mas foi a pênalti recomendação. porque a regra é essa. A CBF fez uma palestra com todos os clubes antes do Campeonato Brasileiro começar. E essa foi a recomendação. Se quiser botar aí o lance do Pedro Raul também. A gente vai mostrar antes a nossa enquete. Tem uma pergunta aqui no Twitter. A briga com o Vasco é se manter na primeira divisão. O Eduardo mandou. Você acha, Vene, Cipriano? Sim, com certeza. Com certeza? Está mostrando nesse momento. Nesse momento, sim. É para brigar, para ficar na primeira divisão. E a gente está falando de um Vasco, o Pedrosa está falando aí sobre mal treinado, enfim, que não mostra desempenho, que os jogadores não conseguem entender a filosofia do Barbieri. Para mim é mal treinado. E a gente está falando de um time que está tendo dias para trabalhar. É isso que precisa ser levado em consideração. Não é falta de tempo. Pô, o Barbieri está tendo a semana inteira para trabalhar. Mas ele se debruça que o Vasco teve dificuldade de voltar para a Série A no ano passado. Ou seja, mas aí a gente olha a tabela de investimentos anuais, não sei se vocês viram essa tabela, no Brasil, o Vasco está no topo. O Vasco é o segundo. Então, está no topo atrás ali. do Flamengo. Não, ele ainda mencionou o Santos. 107 milhões de investimento no ano. Ou seja, não dá pra gente comparar o time do ano passado com esse time. Existiram investimentos, eles foram feitos, peças boas chegaram, inclusive mais da metade do time titular. Daí pode ser uma justificativa. São peças novas, a gente tá montando um trabalho e tudo mais, e que eu não acho que derrubar treinador é a melhor opção, tá? Vocês sabem que eu não sou desse tipo. Não, nem sou a favor Vamos olhar o disso também, pênalti? não. Vamos nessa. Vamos lá, aqui o pênalti do Pedro Raul, isso aqui. Se você for dar uma aula de arbitragem e você quiser mostrar o que é um pênalti, é isso aqui, tá? Isso aqui é um pênalti indiscutível. Indiscutível. O que me chama a atenção é que nem no VAR ele Nem foi, o VAR foi chamado isso que em me chama nenhum dos atenção, lances.
Em nenhum dos lances, porque fora os lances que eu comentei aqui, que pra mim foram pênaltis, tiveram mais 2 lances também com bola na mão e uma do Alex Teixeira. Nesse lance aí, o zagueiro do Santos, ele pega o Pedro Raul por baixo e por cima. Ele empurra e calça o Pedro Raul. E assim, numa chance clara de gol. Eu vi muito vascaíno, o Pedro Raul nem tentou finalizar. Olha esse lance, desculpa, cara. o lance é claro. Entendeu? O lance é claro. Ele pode até, vamos lá, pode... Esse é o nosso VAR, tá? Essa é a imagem do Jaimin, né? Do nosso grande cinegrafista, ele que fica da cabine, né? Sim, porque como nós não somos detentores da competição, a gente pode fazer esse tipo de imagem. Se a gente for a imagem do Plin, né? Que é o dono da negócio aí, da competição, a imagem do Plin é a imagem de frente. Eles têm várias câmeras. Sim. Essa imagem daqui, não tem ninguém na frente. É claríssima que ele sofreu um pênalti. Aqui a gente ainda pode entender que pode ser a mesma imagem do árbitro. Ele tá aqui, pode parar o lance se você conseguir, Cris. Parou. Talvez esse rapaz vai andar pra cá, tá? Esse rapaz tenha ficado na frente dele. Mas aí já tá acontecendo o empurrão. Já tá, né? Já tá acontecendo o empurrão nesse O que momento. você falar Mas aí tem VAR. não vai justificar. Não Tem VAR. O VAR tá ali. Mesmo que esse... Ó, tá vendo como ele entra na frente? Mesmo que o jogador do Santos tenha entrado na frente, tem o VAR, gente. O VAR tá aí pra isso. Cadê? O Eduardo Mesquita foi pênalti, mas ele não soube cair. Pareceu simular. Que saber cair, gente. O jogador tá na frente do gol. Saber cair é o quê? Agora o cara tem que ser ator. É jiu-jitsu? É judô? Que tu tem que saber cair? Não é saber cair. Pô, calma aí, pelo cara. amor de Deus. Vai, Eduardo. Pô, Eu vi muita gente, o Pedro Raul já vai caindo. Gente, ele é empurrado na cara toma carga de cima e de do baixo. goleiro. Ele toma carga no ombro, toma carga Não, na assim, perna. ele quis dar uma valorizadinha, mas isso não justifica pênalti. o VAR não analisar o lance, de verdade. E aí, Isso é um Fernanda, absurdo, tá? Só sobre a enquete que a gente tá colocando aqui na tela, eu acho que essa declaração aqui específica dele nem foi uma declaração ruim, não, tá? Eu acho que essa declaração você aqui é perguntou pra ele verdadeira. responder isso? Foram 2 minutos de pergunta, né? Quem quiser ver, tá lá no meu Instagram. Exatamente. Porque eu contextualizei. Eu não fui um cara agressivo nem nada. Eu contextualizei e perguntei pra ele quanto tempo você precisa, Barbieri, pra mostrar alguma coisa com o Vasco da Gama, pra que o torcedor não fique também sempre recebendo o discurso da paciência. Porque eu não tenho coragem de pedir paciência pro torcedor do Vasco. Quanto tempo o Barbieri precisa? Mas você tem coragem de agradecer a audiência que tá altíssima? Ah, tenho. Obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando. Quem quiser ver a pergunta completa tá no meu Instagram. Isso aqui é verdade. O Vasco estava na UTI. Verdade. O Vasco é um clube que está na UTI há 20 anos. Isso é muito verdade. O problema da declaração e que a torcida do Vasco está reclamando foi quando ele disse o seguinte: o Santos é um clube que não caiu, né? Nunca caiu, né? Nunca. Então, competimos contra uma equipe que nunca caiu. Gente, olha só, Barbieri, deixa eu te falar uma coisa. Você está vestindo a camisa de um clube que é tetracampeão brasileiro, tricampeão continental, que tem mais de 15 milhões de torcedores e que envolve uma paixão, uma situação de família, como mostrou bem o VT do Flávio Vinick, que assim é muito além do que acontece dentro do campo. O Vasco é tão grande quanto o Santos. O Vasco jamais pode se vangloriar de perder de 1-0 e jogou melhor do que o Santos. Isso não pode acontecer. A história do Vasco é enorme. Eu até consigo entender que ele falou esportivamente, mas ele nunca, de forma alguma, pode diminuir o Vasco dessa maneira. Inclusive na pergunta sobre a torcida, que eu concordo que a torcida ontem estava numa vibração diferente, mas também pelo saco cheio dos últimos 20 anos e mais uma vez ser sucateado dentro de São Januário, que ele fala assim: nos muros de São Januário tem escrito que São Januário é um território hostil. E isso está sendo muito mais hostil pra gente. Barbieri, está sendo hostil pra vocês porque vocês estão perdendo em São Januário. Porque vocês não estão alegrando o torcedor. Porque vocês não estão jogando bola o suficiente para que o torcedor que sempre apoiou nos últimos 20 anos e na história inteira do Vasco possa te apoiar. Então jamais culpe a torcida do Vasco e entenda que esse clube é enorme. Não é contra o Santos, contra não sei o quê, porque foi rebaixado. Entender o contexto é diferente de diminuir o Vasco da Gama. O Vasco da Gama não merece as palavras que você falou dele ontem na minha pergunta. Por isso que eu me sinto totalmente confortável para comentar. Pra mim, ele vem desvalorizando a história do Vasco, ó. Já tem um tempo. Eu falei isso aí. Por quê, velho? Na última semana. Quando ele fica batendo palma falando assim, o Vasco empatou com o Palmeiras, ganhou do Atlético Mineiro. Ele fala como se o Vasco fosse um time pequeno. Esse é o ponto, entendeu? Não dá pra ele ficar desvalorizando a história do Vasco assim. E aí Tudo bem que o Vasco tá passando por uma reformulação e todo esse sentido, mas é o Vasco, gente. Eu acho que ele tá esquecendo o time que ele comanda atualmente. Não é Red Bull Bragantino não, tá, Barbieri? É o Vasco da Gama. E o Santos tem 5 titulares. O Santos foi pra São Januário ontem com meio time reserva. Vocês têm noção disso? A gente botou o Santos pra brigar pra não É cair. meio time reserva. Com todo respeito ao trabalho do Odair Helma, desses jogadores do Santos, eu não tô desmerecendo a vitória, não. Mas o Vasco tinha a obrigação de conseguir ganhar em São Januário, coisa que não conseguiu ainda nesse campeonato brasileiro. E até porque a régua de time e de tradição e de tudo mais, ela nunca pode ser passada em relação ao rebaixamento. Primeiro que a gente tem poucos clubes no Brasil que nunca caíram. É só o Flamengo, o São Paulo e o Santos. E até outro dia, o Cruzeiro também nunca tinha caído. Até 4 anos. O Vasco é o roteiro de sempre. E a cada momento que os times entenderem isso, se eles acharem o gol, se fecharem, fica cada vez mais difícil,
Agora, foi um domingo problemático, um jogo problemático, uma entrevista muito problemática do Barbieri, que parece não entender onde está, o que precisa ser feito. É um Vasco que não cria, é um Vasco que não tem repertório. A gente fala aqui de paciência, de trabalho, de tempo de trabalho, um projeto que começa do zero esse ano. Só que você chegar na 6ª rodada, a gente está falando de meados de maio, você não conseguir apresentar nada a mais, Vasco ontem levantou, se não me engano, 50 bolas na área, é isso. Não tem uma criação, abre jogo para levantar, para buscar alguém lá, mas e o Pedro Raul? Quando a bola está minimamente chegando, ontem cabeceou uma bola no gol, defesa do João Paulo, sofreu um pênalti, ontem brigou com a bola. Não foi marcado, só que não tem mecanismo de bola para chegar, a bola não chega. É uma opção, desenho de time que você não tem criação. Falta uma peça mais cerebral de criação do elenco, isso precisa ser pensado urgentemente em janela de meio de ano, Vasco não tem essa criação. Agora, já poderia ter evoluído. O Barbieri, dos grandes times dos gigantes, ou dos 12, ou 14, ou 15, é dos poucos que tem sempre semana para trabalhar. Agora, mais uma semana. Não está na Copa do Brasil, semana cheia de trabalho. Recupera, trabalha, pensa em algo, tenta, sabe, automatizar alguns mecanismos, mas não aparece. O Vasco não tem esse sistema muito bem encaixado do ponto de vista ofensivo. Então está muito fácil. O Santos faz um gol, você se fecha, entrega a bola ao Vasco. O Vasco com a bola é um grande problema. E aí vai para a coletiva, eu acho que ele foi muito infeliz, né? Quando ele fala, o Santos é um time que não cai, muito acostumado a Série A. Esse raciocínio foi ele diminui onde ele está. Exatamente. E aí é muito delicado, porque você está num momento que você não entrega desempenho, você se apega ao que você fez em 2 jogos só de 6 de Série A até aqui, se apega ao que fez de Campeonato Carioca, mas é uma outra regra em relação ao brasileiro. O time precisa evoluir, as peças são limitadas, o projeto começa, mas o time não evolui. Você não vê evolução. Não estou dizendo que tem que demitir, tem que sair, porque aí é começar novamente do zero com um elenco que é limitado. É pensar no que é o elenco. Agora, o Barbieri, não sei se ele não está enxergando, está sendo teimoso demais, não está querendo enxergar, as opções não são boas, o trabalho para aumentar o repertório ofensivo não é bom, é um cenário repetido no Vasco.